Olá, alunos. Conforme já havia dito, o modernismo é um assunto muito recorrente no Enem. Por isso, vamos falar um pouco da Semana de Arte Moderna, que foi a semana que deu início ao modernismo nacional. Começamos com a capa do catálogo da exposição, que ocorreu em 1922. Este catálogo foi elaborado por um dos modernistas, um dos participantes do movimento, que foi chamado de Cavalcante. Dá para perceber aqui as iniciais DC, assinado por ele. E esse cartaz, esse catálogo já traz mais ou menos a temática de uma brasilidade. Esse mesmo em tom preto e branco remete muito à flora brasileira, à estatueta central, à mulher brasileira. Então, a intenção do movimento modernista, acredito que a maior intenção era realmente trazer algo novo e que fosse voltado mais para o nacional, para o Brasil, uma literatura mais com a cara do brasileiro. Essa literatura, esse movimento, essa semana, melhor dizendo, ocorreu, conforme já havia dito, em 1922 e nas datas 13, 15 e 17 de fevereiro. Uma semana que agitou a noite de São Paulo. O evento ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, esse teatro aqui suntuoso, que à época era uma referência para a arte e cultura nacional, e ainda é. Esse teatro hoje é o cartão postal de São Paulo, um dos cartões postais de São Paulo, tombado pelo patrimônio histórico em 1981, e foi palco desse grande evento, dessa noite, que foi o pontapé para o modernismo nacional. Mas o modernismo, para que essa semana ocorresse e para que o modernismo se iniciasse no Brasil, óbvio que houve antecedentes. A semana ela ocorreu em 3 noites, a partir de 13 até 17 de fevereiro de 1902, mas houve antecedentes, houve situações anteriores que propiciaram para que esse movimento, essa semana e o modernismo acontecesse no Brasil. Eu separei alguns e vou falar rapidamente. Nós temos aqui um cabeçalho do primeiro número, está aqui, cabeçalho do primeiro número do Semanário Humorístico O Pirralho. O semanário era um impresso que era publicado semanalmente. Ele era publicado por Oswald de Andrade, o pai de Oswald de Andrade, que financiava esse mini jornal, esse semanário. O desenhista do semanário era o próprio Di Cavalcante, um dos participantes do modernismo, da semana, o mesmo que fez o catálogo que nós vimos agora há pouco. Mas o que esse jornal, esse semanário trazia de novo? Ele trazia uma questão da influência da língua ítalo-paulista, do dialeto ítalo-paulista. Os jornais anteriores eles eram muito tradicionais. Aí Oswald de Andrade inclui no texto desse semanário um dialeto que foge aquele dialeto que foge à linguagem padrão, à linguagem acadêmica. Um dialeto ítalo-paulista é como se fosse uma mistura da língua falada pelos italianos e pelos paulistanos, devido ao grande número de imigrantes em São Paulo à época. Então era algo novo, uma ruptura com o tradicional. Isso em 1911, temos a data aqui acima, conforme vocês mesmos veem. Já em 1912, esse outro cartaz aqui é um cartaz que faz referência ao movimento futurista ocorrido na Europa, um movimento de vanguarda. Nós vimos as vanguardas, futurismo, expressionismo, dadaísmo e outras. Oswald de Andrade, o mesmo que fez o Pirralho, que fez o semanário chamado O Pirralho. Viajou até a Europa, conheceu o futurismo, ficou encantado com a temática, principalmente com a questão do texto, da questão do uso do verso livre, um texto mais livre, sem métrica, da poesia livre. Então ele tomou conhecimento do movimento futurista de Marinetti. Esse cartaz aqui remete aos idealizadores italianos do futurismo.
Marinetti, Russolo, Balla, Pratella, dentre outros. E Oswald, em 1912, após a viagem, trouxe o futurismo ao Brasil. E, obviamente, expôs as suas poesias, que foram duramente criticadas, duramente rejeitadas devido ao verso livre. A sociedade da época ainda não aceitava uma literatura mais livre, mais solta. Então isso já foi algo novo. Em 1914, uma jovem chamada Anita Malfatti, aqui um jornal da época, após ter estudado belas artes na Europa, ela retorna ao Brasil encantada com os movimentos de vanguarda e faz sua primeira mostra artística. Ela faz uma mostra, impressionista, de obras impressionistas, que era o que estava em moda na Europa na época. Obviamente foi duramente criticada essa mostra. Ela mostrou nesse evento 47 pinturas e, sem êxito, o evento foi duramente criticado. Em 1917, aqui temos duas figuras do modernismo e da Semana de Arte Moderna. Temos Mário de Andrade, aqui, Mário, e temos aqui Oswald de Andrade. Eles se conhecem em um evento. Mário de Andrade foi ao evento e fez um discurso ao qual Oswald de Andrade destacou como um discurso assombroso, pela oratória, pela inteligência de Mário de Andrade. Oswald de Andrade foi como jornalista para cobrir o evento e conheceu Mário de Andrade essa noite, gostou do discurso, pediu para publicar o discurso dele no jornal no dia posterior, daí criou sua amizade. Eles tinham pontos em comum, pontos modernistas, pontos artísticos, literários e outros, e daí surgiu uma grande amizade. Apesar do sobrenome Andrade, eles não eram irmãos. Conheceram em 1917. Tudo isso anteriormente à semana, obviamente. Em 1917, também, um outro evento, Anita Malfatti, mais uma vez, após mais uma viagem à Europa, retorna ao Brasil e agora faz uma exposição expressionista, não mais impressionista. A primeira foi de obras impressionistas, que são obras influenciadas por Van Gogh. Eu acho que o maior impressionista que já existiu. Essa mostra foi duramente criticada. Ela retorna ao Brasil e retoma seu trabalho e tenta realizar uma outra mostra, agora com 51 obras expressionistas, que nós já estudamos expressionismo, a vanguarda europeia expressionismo. Dentre elas eu destaquei aqui 3. Temos o Homem Amarelo, temos a Estudante Russa e o Japonês. Percebam aqui que são obras mais caricaturais, são mais introspectivas. Percebam as pinceladas fortes, os tons fortes. Percebam que essa obra ela não é acadêmica. Como seria uma obra acadêmica? Para vocês entenderem, eu considero uma obra acadêmica Mona Lisa de Da Vinci. Mona Lisa é uma fotografia feita à mão, ao meu ver. É altamente fotográfico, em detalhes, em toda a estrutura do corpo humano. E aqui já foge um pouco o padrão. E essa segunda mostra de Anita, foi também duramente criticada, principalmente por uma figura marcante da sociedade paulista da época, que foi Monteiro Lobato, o pré-modernista Monteiro Lobato. Fez uma crítica pública nos jornais de São Paulo, dizendo que essa mostra de Anita era uma loucura, era paranoica. O bom foi que repercutiu tanto que um grupo de jovens artistas modernistas se reuniram e disseram: não, temos que pôr um fim a toda essa cultura, essa influência da cultura europeia e trazer algo novo, algo nacional, valorizando os artistas nacionais e a cultura nacional. Então fala-se que essa segunda exposição e a repercussão dela foi o estopim para que a Semana de Arte Moderna acontecesse.
Em 1917 também houve algumas publicações de obras literárias que foram marcos para a literatura modernista. Temos a Uma Gota de Sangue em Cada Poema, de Mário de Andrade. Mário Sobral é um pseudônimo. Temos Juca Mulato, de Menotti del Picchia. E temos A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira. Todas trazem traços modernos, literários, e também influenciaram para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Já em 1920, próximo já a 1922, um escultor chamado Victor Brecheret fez um monumento chamado Monumento às Bandeiras, que é esse monumento aqui, que acho que vocês já viram na TV, é um dos cartões postais de São Paulo também. E essa obra em maquete, ela foi já não aceita, ela não foi aceita, ela foi duramente criticada porque ela não trazia padrões europeus, ela não trazia padrões acadêmicos. Para vocês terem uma ideia, um padrão acadêmico, como exemplo, posso usar a obra Davi, de Michelangelo. Caso não lembrem, ou caso não tenham visto, é só colocar Davi, Michelangelo na internet. Vocês perceberam que a proporção do corpo humano é muito semelhante, da arte Davi é muito semelhante à proporção do corpo humano. É uma escultura muito próxima à realidade. Essa daqui você já percebe que as formas do corpo fogem um pouco do padrão. Então, por esse motivo, não foi aceita nem em maquete, só posteriormente aceita. E foi um marco também para que o modernismo acontecesse de fato, não só na literatura, mas também na escultura, na pintura, dentre outros. Em 1921, Mário de Andrade lança Paulicéia Desvairada, que fala da mistura de raças que compõem São Paulo. Esses quadrados da capa do livro lembra isso, essa mistura de povos, de raças que compunha a cidade de São Paulo. Uma outra, também na mesma data, foi a exposição de Cavalcante, chamada Fantoches da Meia-Noite. E, por fim, em 1922, ocorreu a nossa Semana de Arte Moderna, um dos maiores eventos literários, ou não maior, já ocorrido no Brasil. E que foi o pontapé inicial para o nosso modernismo, é claro. Mas o que os jornais diziam na época, o que os jornais publicaram. Eu separei aqui alguns folhetins e alguns textos tirados de jornais da época. A Gazeta de São Paulo dizia o seguinte: em 30/1, percebam, a primeira noite foi dia 13. Então, os jornais, 13 de fevereiro, os jornais, já em 30/1, já diziam o seguinte: um grupo de distintos cavalheiros da nossa sociedade vai tentar a organização de um sarau futurista, que será, sem dúvida, o maior escândalo artístico de que se tem notícia em São Paulo. Então o jornal já preparava a população para um grande escândalo, porque a população não estava apta a aceitar uma arte que rompesse com o tradicionalismo, com a arte acadêmica. Então, eu acredito que as pessoas que compraram ingresso, bilhete para assistir ao sarau, assistir às apresentações, já foram propícias a realmente vaiar esse grupo de artistas. E foi o que ocorreu. Na primeira noite, houve muitas vaias, gritarias, uma total rejeição aos trabalhos dos artistas que elaboraram a Semana de Arte Moderna. Esse folhetim retrata um informe sobre a primeira noite. Hoje, 13 de fevereiro, primeiro grande festival, 8h30 da noite, começou o evento. O saguão do teatro, aqui tem os preços, cadeiras e balcões, não dá para enxergar bem. E dia 15. Dia 15 já foi posterior à primeira noite, que foi 13. Não é isso? Os que os jornais diziam. O Estado de São Paulo dizia o seguinte:
Não posso deixar de aqui declarar o meu desacordo com este modo de pensar. Senti-me sinceramente contristada com a pública exibição de peças satíricas alusivas à música de Chopin. Com a carta de Guiomar Novaes, a comissão organizadora da semana, essa carta foi também impressa no jornal, o texto dela, e Guiomar Novaes foi uma das convidadas, ela fez apresentações e ela também criticou esse evento, criticou o formato do evento, como aqui ela indicando que as peças eram satíricas, sátira, de crítica, alusivas ao grande musicista, ao grande Chopin. E aqui também um outro folhetim da época, segundo grande festival melhor, com o concurso de Guiomar Novaes. 15 de fevereiro, referente à segunda noite. Após a segunda noite, o jornal Folha da Noite, em 16/2, disse o seguinte: foi, como se esperava, um notável fracasso a récita de ontem da pomposa Semana de Arte Moderna. A sonolenta sociedade paulista foi sacudida por duas vezes, uma para vibrar com Guiomar Novaes e outra com mais intensidade ainda quando soube repelir o cabotinismo. Cabotinismo é a expressão que simboliza que os artistas queriam apenas atrair atração para si próprios, queriam só chamar atenção. Não fizeram arte, eles foram só chamar atenção, atrair atenção para si mesmo. No início aqui ele fala que foi um total fracasso a récita, o recital. E realmente foi, não um fracasso, mas não foi como se esperava, porque eles foram duramente criticados. Na noite 17, a apresentação de Vila Lobos, tem aqui Vila Lobos. Essa é a comissão organizadora da semana, bem central aqui, o grande idealizador Oswald de Andrade. Aqui, do seu lado esquerdo, Mário de Andrade. Aqui outra figura marcante também desse movimento, Manuel Bandeira. Você vê o público masculino, o feminino também participou, a partir de Anita Malfatti, ela participou das exposições, Tarsila do Amaral também participou de pintura e exposições, Tarsila que era esposa de Oswald de Andrade. Essa aqui a foto aparece mais o público masculino, mas sim também houve a participação feminina. Qual a síntese do movimento? O resumo. Qual o objetivo desse movimento? Então, por meio de conferências, recitais, exposições e leituras, o grupo de modernistas manifesta a necessidade de se abandonar velhos valores estéticos para dar lugar a ideias inovadoras, de forma geral, comprometidas com a liberdade de expressão e a busca de uma identidade nacional. O ponto principal aqui, os dois pontos principais: liberdade de expressão, o verso livre, o verso sem métrica, sem pontuação, e que buscasse também uma linguagem mais nacional, que focasse na linguagem nacional, nas tradições, na identidade do povo brasileiro. Principais características: desintegração com o passado, quer dizer, busca por uma nova arte, atualização intelectual. Eles se atualizaram a partir das vanguardas europeias, que nós estudamos no início do ano. Pesquisa, aprofundamento da nossa cultura para adentrar na arte brasileira, para focar justamente a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes. Criação estética, buscaram renovação. Miscelânea, que é mistura de tendências e neologismos, criar palavras novas. Consciência criadora nacional, os autores se apegam e mostram o Brasil com perfeições e imperfeições. Valorização da linguagem coloquial, emprego da gíria ao invés da linguagem culta padrão. Principais artistas, já falamos de algum: Oswald de Andrade, um dos principais idealizadores, Anita Malfatti, aquela que fez 2 exposições, a segunda foi duramente criticada, foi o estopim para que a Semana de Arte acontecesse. Mário de Andrade, outro grande idealizador. Menor Teupíquia, também na literatura, Heitor Villa-Lobos,
música, Manuel Bandeira, literatura, de Cavalcante, desenho, cartunista, Tarsila do Amaral, pintura, Victor Brecheret, escultura. Então todos esses aí participaram da semana, do movimento, que deu aí que foi o pontapé inicial para o modernismo nacional e para a primeira geração modernista, que foi de 1922 até 1930. Esse grupo aí tentando buscar uma identidade nacional, de 1922 até 1930. Eu trouxe um trecho de uma obra muito conhecida, que é Macunaíma, de Mário de Andrade. Acompanhe comigo. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamara de Macunaíma. Percebam aí a mistura de cultura, a mistura de raças também. Macunaíma, a Índia Tapaiumas, o preto retinto representando o negro. Então, uma mistura de culturas. Esse Macunaíma, Mário de Andrade traz como sendo o herói da nossa gente. É uma obra que é um marco da literatura modernista. Oswald de Andrade. Temos aqui a questão da língua propriamente dita, da língua. Oswald de Andrade tentando trabalhar textos que focassem a língua nacional. Por exemplo, o Brasil aqui está escrito em letra minúscula. Preguntou, ele tentou representar como algumas pessoas de fato falam. Então, a busca para a linguagem nacional. Aqui também é uma mistura de raças. O Zé Pereira chegou de caravela. O Zé Pereira é o europeu branco e perguntou para o Guarani. O Guarani é o índio. Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Terê, tetê, quisaquecê. Lá longe a onça resmungava. Uau, o negro zonzo, negro. Aí, ó. O Zé Pereira branco, o Guarani o índio, o negro aqui também representado, essa mistura de cultura, essa miscigenação que formou o povo brasileiro. Então, a gente tentar trazer muito disso, buscando identidade nacional. Na sequência, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus, canhembabá, cum, e fizeram um carnaval. Mais uma vez a parte da cultura nacional, né? O Brasil é conhecido mundialmente por seu carnaval. Esse outro texto, já de Manuel Bandeira, chama-se Os Sapos. Ele foi recitado, declamado em uma das noites da Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira foi duramente vaiado com esse texto. Por quê? Porque ele é uma crítica à literatura que estava em vigor ainda em São Paulo, no Brasil, que era a literatura parnasiana. Esse texto é uma crítica aos três principais autores parnasianos: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Ele chama os sapos, ele fala os sapos são esses três poetas parnasianos que buscavam a arte perfeita, acadêmica, professoral aos nós europeus. Os modernistas queriam algo novo, por isso a crítica. Acompanhe comigo. Enfunando os papos, sai da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo pururu da beira do rio. Aqui nós temos os autores, as imagens deles, dos participantes da Semana de Arte Moderna, das figuras mais marcantes do modernismo nacional, principalmente da primeira fase. Ao centro, Oswald de Andrade. Aqui, à nossa esquerda, Tarsila do Amaral, sua esposa. Aqui, Anita Malfatti, a jovem que estudou Belas Artes na Europa, foi estudar Belas Artes aos 16 anos.
voltou impressionada com a arte moderna e tentou expor ao Brasil. No Brasil foi duramente criticada. Aqui ao lado dela, Manuel Bandeira, um outro grande representante do modernismo. E aqui, também do nosso lado esquerdo, Mário de Andrade, com certeza os principais representantes desse movimento. Então, essa semana ocorreu justamente para tentar romper com a arte acadêmica. Eles tentaram buscar uma arte nacional, com a cara do brasileiro, que falasse do nosso futebol, do nosso carnaval, da miscigenação que há no Brasil, da mistura de raças que há, o índio, o negro, o branco, da nossa cultura, do nosso folclore. Então é isso que a gente vai ver nas obras de Mário de Andrade, muito folclórica a obra de Mário de Andrade, Macunaíma, e dentre outras obras em pinturas e artes desses autores. Nós veremos em seguida algumas atividades, alguns textos e também algumas obras desses autores, porque, como havia dito no início da aula, no slide, é um dos assuntos recorrentes no Enem, ok? Até a próxima, espero que tenham gostado.